aqui para servir ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, no capítulo 32. Hoje nós tivemos o privilégio de estar ali no meu novo, enchendo a laje, né? E por isso o honorário falou que eu vim cansadinho, né? Tá certo, eu estou cansado sim, né? Mas foi muito gostoso, nós estamos ali trabalhando e conseguimos encher as lajes, foi mais um avanço que nós tivemos ali na obra da construção. Muito bem, vamos para a nossa leitura, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Que o Senhor acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Amém. Nós temos diante de nós um dos salmos de Davi, grande servo de Deus, mas que houve tempos da sua vida quando ele teve dificuldades, quando ele agiu de forma indevida e sofreu por causa disso. E nesse salmo ele descreve alguns aspectos da vida dele, e isso para nós é muito importante. Então nós vamos estar considerando, embora, é claro, nós não vamos considerar todo o salmo, porque não temos tempo para isso, mas nós vamos observar alguns pontos que de fato são importantes aqui para nós. Nós observamos no primeiro verso essa palavra bem-aventurado. Bem-aventurado é sinônimo de abençoado, feliz. E Davi, no verso 1 e no verso 2, ele resume o que ele fala em todo o salmo. E ele disse, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Dolo é engano, né? Em cujo espírito não há engano. Quando nós observamos para essa palavra bem-aventurados, nós estamos então descobrindo que uma pessoa só pode ser feliz quando ele tem os seus pecados perdoados, quando ele tem as suas iniquidades cobertas. Se não for assim, a pessoa não é feliz, não é? A palavra bem-aventurado é sinônimo de abençoado, sinônimo de feliz, né? E nós estamos observando uma pessoa que não tem o seu pecado perdoado, não é feliz. A felicidade não está ligada com riqueza, não está ligada com saúde, a felicidade está ligada com salvação. Salvação é ser perdoado por Deus. Salvação é ter de fato a graça e a misericórdia de Deus abundante sobre nossa vida. E eu gostaria que nós então olhássemos para um versículo
em Isaías 59. Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós estamos aprendendo aqui que o nosso Deus não está com os seus ouvidos agravados, e nem com as suas mãos encolhidas. Quer dizer, o seu ouvido está aberto à voz, à súplica de cada um de nós, e as suas mãos estão estendidas. Então Deus está pronto para abençoar qualquer pessoa nesse mundo. Mas tem um problema. O profeta disse: olha, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A gente tem que pensar, não é? O pecado é o grande problema do ser humano. E cada dia o nosso mundo mergulha mais no pecado. Nosso Senhor disse: por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de muitos. Né? E nós estamos vivendo essa época em que a profecia da multiplicação está acontecendo. Nós olhamos para Daniel 12, e em Daniel 12, Daniel fala a respeito da multiplicação da ciência. Né? E nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo como a ciência está se multiplicando, ela não está somando, né? Não está indo devagar, ela está indo rápido. Então aquilo que hoje é bom, amanhã já está desatualizado, já precisa de atualização. Né? Quem tem computador sabe que todo dia tem atualização. Né? Todo dia tem atualização. E se não houver atualização, o computador vai ficando desatualizado e chega a um ponto que dá problema. Então a atualização é constante, porque a ciência ela se multiplica, o conhecimento ele se multiplica, então está indo rápido, né? Mas o Senhor falou também que nos últimos dias a iniquidade ia se multiplicar. E o pecado está multiplicando cada dia, tomando conta das pessoas, né? E o pecado é o grande problema do ser humano. Nós vimos aqui que o nosso Deus está com os seus ouvidos abertos, as suas mãos estão estendidas, mas o nosso pecado impede Ele de nos abençoar, impede Ele de ouvir as nossas orações, e nós precisamos lembrar disso, né? Então nós temos aqui o pecado, no Salmo 32, como um grande problema na vida de Davi, e nós vamos meditar um pouquinho nisso, porque de fato é importante para nós, não é? Observa bem o que ele fala no versículo 3. Aí ele vai desenvolver fases da vida dele. Ele disse: olha, enquanto calei os meus pecados, o que é isso, né? Enquanto ele não confessou seus pecados, ele ficou quietinho, vivendo no pecado, não é isso? Enquanto calei os meus pecados, ele disse: envelheceram os meus ossos. Os resultados daquela vida silenciosa no pecado trouxe envelhecimento para os seus ossos. E ele disse: pelos meus constantes gemidos todo dia. Por que gemidos todo dia? O que causa gemido é o pecado, né? E o pecado na vida do ser humano, então ele leva a pessoa a sofrimentos, né? Leva a pessoa a gemer. É isso que Davi está falando aqui. Então houve uma fase na vida de Davi que Davi estava convivendo com o pecado. Davi não estava confessando o seu pecado, ele calou, ele deixou de falar com o Senhor a respeito do problema de sua vida. Então nós precisamos realmente entender: o pecado é o grande problema entre o ser humano e Deus. Quando uma pessoa está vivendo no pecado, ela não é salva, né? Veja o que o apóstolo João fala, 1 João, capítulo 3,
versículo 6. Todo aquele que permanece nele, em Jesus Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não viu, nem o conheceu. E note essa frase, vive pecando, não é? Ele não está falando todo aquele que peca. A tradução fala assim, né? Mas não é uma tradução correta. Mas viver pecando, quer dizer, a pessoa está vivendo no pecado, não é? E João está dizendo, se a pessoa vive no pecado, ele nunca viu Jesus Cristo, nem conheceu, não é? Então é importante a gente lembrar isso. Uma pessoa que está vivendo o pecado, ela não é salva. Agora, viver no pecado não quer dizer que a pessoa é ruim. Não quer dizer que a pessoa faz tudo que é errado. Né? Não é isso. Viver no pecado é viver do jeito que você chegou nesse mundo. E quando nós nascemos aqui, nesse mundo, nós nascemos na família de Adão. Nós trouxemos a imagem de Adão, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15. E a imagem de Adão é a imagem de um homem caído, de um homem prostrado, de um homem no seu pecado, né? Então nós trouxemos essa imagem. Quando nós nascemos na família de Adão, nós nascemos no pecado e nós vivemos assim até o dia quando nós nascemos de novo. E se a gente nunca nascer de novo, não tem salvação. Está perdido, perdido por toda a eternidade. Então toda pessoa precisa ter os dois nascimentos. Se você nasceu na família de Adão, você precisa nascer na família de Deus. Se você trouxe a imagem de Adão, tem que trazer a imagem de Jesus Cristo, que é o celestial. Então isso só acontece quando a pessoa nasce de novo. O primeiro nascimento é natural, mas o segundo é espiritual, né? Quando nós nascemos de novo pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela confiança na sua obra do Calvário, e nós alcançamos nessa decisão que tomamos com Cristo o perdão de nossos pecados, alcançamos a salvação, né? E aí é diferente. Então, a pessoa que vive no pecado, disse João, ele nunca viu Jesus Cristo, nem o conheceu, né? E há muitas pessoas que às vezes só fazem uma profissão, né? Eu creio no Senhor Jesus, né? Mas a vida depois não diz isso. Porque a pessoa fala, eu creio no Senhor Jesus, mas ele está no mundo, ele está fumando, ele está bebendo, ele está tomando droga, ele está prostituindo, ele está adulterando, ele está vivendo essa vida suja do mundo. Aí alguém pergunta, eu sou crente, né? Crente pode ser, mas salvo não. Então a gente tem que definir essas coisas, né? E é muito importante quando a gente entende isso, e Deus quer que a gente entenda, né? Então nós precisamos compreender isso. E Davi, então, ele mostra que durante o tempo que ele viveu o pecado, ele adoeceu, os seus ossos envelheceram, né? E ele gemia todos os dias. Isso significa que ele estava sofrendo, o seu físico, né? E às vezes a gente não para pensar isso. Por isso ele fala, feliz é a pessoa que tem os seus pecados perdoados e tem as suas iniquidades perdoadas, né? Então é muito bom a gente lembrar isso. Agora, o apóstolo João, ele mostra um aspecto importante também que está aqui na vida de Davi. Vamos ler 1 João, pode folhear sua Bíblia aí. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, né, os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Por que Ele é fiel e justo? Porque eu estou confessando. Eu estou chegando e dizendo, Senhor, eu pequei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Né? Então, aí Deus é fiel, Deus é justo. E Ele vai me perdoar, porque eu
reconhecendo meu pecado, eu estou confessando meu pecado, e Deus, na sua fidelidade, na sua justiça, Ele vai me perdoar, Ele vai me purificar, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí a coisa muda, não é? Aí o quadro muda. Então veja